Bom dia, com muita alegria, minha gente. Vamos acordar, porque você ligou a TV agora e está no lugar certo. Este é o canal para começar o dia com informação, cultura, entretenimento e muita alegria. Este é o Resenhas do RN. No programa de hoje vamos falar do município de Poço Branco. Tem história, a lenda da Pedra da Mina, comunidade quilombola, artesanato, música e muita resenha. Então, simbora, minha gente! O Resenhas do RN está no ar. História de Pirapora a Poço Branco. Lenda da Pedra, a Mina de Ouro. Artesanato, arte em madeira. Simplifique com o jornalista Flávio Rezende. Comunidade quilombola de Acauã, cultura negra africana. Mandou bem um bate-papo com o apresentador Léo Souza do programa Rota Inter TV. Música, Rony Salles e Gustavinho Casanova. Na região do Mato Grande, a 59 quilômetros de Natal e às margens do rio Ceará-Mirim, o município de Poço Branco já foi chamado de Pirapora por causa da presença dos índios tapuias naquela região. O município cresceu e se emancipou. Manu Pessoa foi lá e conta essa história pra gente. Bom dia, meu povo! Bora começar o nosso sabadão com história. Era uma vez um povoado que surgia nas proximidades do rio Ceará-Mirim. Foi crescendo, até dar origem à cidade de Poço Branco. Nossa resenha vai ser por aqui hoje. Poço Branco está localizado na região do Mato Grande, fica a 59 quilômetros da capital e tem aproximadamente 15 mil habitantes. Poço Branco limita-se com Bento Fernandes, Taipu, Pureza e João Câmara. E olha, gente, tá cedinho ainda, tá só começando. E você se prepare, viu? Porque a nossa resenha vai começar a partir de agora. Poço Branco Velho começou assim. Tinha o rio Ceará-Mirim, muito bom naquela época, e água doce. E começou a chegar o primeiro morador de Pirapora. Era Pirapora. Naquela época se chamava Pirapora. Era Pirapora, que era indígena, que tinha tapuio, tinha ainda naquela época. E o primeiro fundador foi Felipe Inácio. Ele, além de morador, foi comerciante. E ao correr dos tempos, aí veio João Manuel. Aí Felipe Inácio morreu e ficou João Manuel sendo o segundo comerciante. Sim. Daí veio o pai de meu pai, vindo de Santana do Mato, para Poço Branco, chegou e encontrou aquelas casinhas lá, tudo deserto, e ficou trabalhando o pai do meu pai, que meu pai era criança. Aí meu pai, quando cresceu, foi trabalhar em Ceará-Mirim. Aí formou o rapaz, casou com minha mãe, que era filha de fazendeiro, e daí instalou o terceiro comércio em Poço Branco. Então, meu pai era inteligente e gostava de trabalhar, aí foi construindo casa em Poço Branco e vendendo para aquelas pessoas que iam casar, que não tinham condições de construir. Meu pai vendia e eles pagavam como podia. E daí foi chegando os E as pessoas foram se instalando. Foram se instalando. O rio também, né, que era farto. Era farto. Aí chegou os Gonçalo, chegou os Miguel, chegou os Nogueira. Foram as primeiras famílias. As primeiras famílias de Poço Branco. E foram chegando e foram crescendo em Poço Branco. Aí abriram uma estrada de Açu ao Vale do Ceará-Mirim. Os boiadeiros vinham com o gado para Ceará-Mirim pegar o trem para ir para o Matador de Natal. Que era aí, na proximidade de Macaíba. Aí quando chegaram em Contador, que era um povoado, chamado Contador. Agora, por que botaram o nome de Contador, a origem de Contador? Porque quando eles vinham com o rebanho de gado, o Luiz Lopes, que era o chefe do boiadeiro, subia numa pedra, que tinha uma pedra de um lado, outra de outro, para o gado passar no meio. Aí o gado passava e ele contava, né? Era o contador. Era o contador para não errar a contada do gado. Aí botou o nome de lá de Contador, ficou Contador, né? Aí chegando em Pirapora, no passado, aí se arranjava no berço do rio, um pé de oiticica, muito grande, e tinha um poço muito doce, e um bloco de areia bem alvinha. Aí eles assim, interessante. Aqui botamos de Pirapora, porque aqui não tem mais índio, Pirapora. Deve ser Poço Branco, que é uma água doce dessa, com uma areia bem branquinha. Poço Branco. Poço Branco. Aí foi lá do povoado, falando com meu pai e o Zé Miranda e os outros lá, os Gonçalo. Aí bateram pro Poço Branco e ficou com o Poço Branco. E todo mundo aceitou o Poço Branco.
Nessa época, essa região pertencia a Itaipu. Pertencia a Itaipu. Isso? Pertencia a Itaipu. E a Era muito construção Itaipu. da barragem? Em 1959 chegou o primeiro engenheiro, doutor Mário, e um rapaz com o nome de José Amário. Aí começou a fazer aqui as pesquisas. Foram 10 anos de construção, 10 anos de não foi construção. isso? Aí começou em 1960. Mas na construção da barragem, fizeram essa cadeira na frente com 15 metros de altura. Na primeira enchente, em 64, ela foi embora. Arrombou. E acabou Aí com a Poço Branco Velha. Acabou, e por já tinha saído de lá em 63. Aí cobriu tudo lá. Tinha só a capela da igreja, que ainda estava em pé. Cobriu, mas depois caiu. E nessa mudança já das pessoas que moravam nas proximidades da barragem, elas já vieram se instalar aqui onde a gente tem hoje a cidade? Quem tinha casa de alvenaria lá, recebeu uma casa de alvenaria. E quem era casa de taipa, recebeu a indenização e o DNS entregou dava as casas, o material, e dava o dele e construíram aqui. Aí quem primeiro chegou aqui foi eu, porque eu era patrão geral da barragem, e eu morava lá em Poço Branco. Aí saí daqui de meia-noite, 1h, 2 da manhã, arriscando minha vida. Aí falei com o chefe do DNS, que é o doutor Nilson. E o doutor Nilson, me arruma uma casa para mim morar, que eu já estou cansado de ir para Porto Branco de madrugada, é um perigo. Ele foi, mandou me dar a chave. Aí no outro semana chegou o Raimundo, meu irmão, e fez a história de Poço Branco. Aí chegou meu pai, foi chegando. Aí quando terminou em 1963, estava todo em Poço Branco. E Poço Branco cresceu, foi se evoluindo, até se desmembrar de Itaipu. Quando foi a emancipação daqui, seu Cacheado? Dia 26 de julho de 1963. E o povo ficou feliz. E o povo ficou feliz. Qual é o padroeiro daqui? Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, essa é a igreja? É a igreja do Coração de Jesus. Quando é que é a festa? Porque é conhecida, atrai muita gente para Sempre cá, né? no mês de outubro, na última semana. Quando o pagamento da prefeitura atrasa, eles botam para a primeira semana de novembro. Então tá sempre naquele período ali. Não tem perigo. Não tem perigo. O senhor é filho da terra, já provou pra gente que é apaixonado por Poço Branco. Foi a pessoa certa que a gente escolheu para contar a história da cidade, gente, porque vocês perceberam que a história dele tá ali, juntinha com a história de Poço Branco. Poço Branco que é novinha ainda. É novinha. Tem quantos anos? 53 anos. 53 anos. É. E o senhor, como apaixonado por essa terra? Sou apaixonado demais. O que é que o senhor tem a dizer para as pessoas que não conhecem Poço Branco? Se o primeiro Poço Branco deve vir visitar o postal de que é a barragem, apesar que está seca, mas quando chegar o inverno vai encher, é um postal muito lindo. A cidade, aqui são 24 times de futebol, que também que anima a cidade. Tem as festas, né? Tem as festas. Tem a festa da cidade, que é muito bonita também. E o povo? E o povo são felizes. É isso mesmo. Muito obrigada, seu Cacheado. E qualquer coisa, eu adoro. Não se preocupe não, que a gente vai abusar do senhor hoje aqui em Poço Branco. Gente, nossa viagem, a nossa resenha para essa cidade está só começando. Sejam todos bem-vindos a Poço Branco. Uma lenda que é parte viva de Poço Branco, passada de geração em geração. A lenda da Pedra da Mina. Será que é verdade ou lenda? Vamos ver? E esse é o cenário de uma história que é passada de geração para geração aqui em Poço Branco. Estamos na margem do rio Ceramirim e ali ao fundo a Pedra da Mina. Quem vai contar essa história ou essa lenda pra gente é o professor Cassimiro. Tudo bem, professor? Oh, muito bom. Que muito bom estar com você aqui, parabéns. Que bom, esse é um homem de força. Um homem de força, apertar, Que nem essa história, essa lenda, que tem muita força aqui em Poço Branco. Pois é, na verdade aqui começa Poço Branco e essa lenda faz parte da história viva de Poço Branco. Conta-se que neste local, no leito do rio, existia uma mina de ouro, uma botija, a famosa botija. E em determinado momento da história, um cidadão recebeu a incumbência de tirar essa mina. E com ele levou uma criança de aproximadamente 12 anos. E ao chegar, fizeram todo o ritual para tirar a mina. Só que, pela história da lenda, diziam que quando se descobrisse a botija, alguma coisa de mal aconteceria. E eles, vendo essa história, abriram o buraco, tiraram a mina
E nesse momento, desprende-se uma pedra e esmaga a criança que estava, sacrifica a criança que estava junto desse senhor. Não sabe se isso é história verdadeira ou lenda, mas sabe-se que os sinais dessa tragédia ficaram. E a comunidade de Poço Branco antigo, que aqui residiam, firmaram as mãos dessa criança ensanguentada, a marca das mãos da criança sobre a pedra, que até hoje existe. Ela está do outro lado, não dá para a gente ver, mas eu mesmo vi por diversas vezes os sinais da mão, que inicialmente eu pensava que era alguma pintura rupestre, mas todos na comunidade afirmam que a lenda existiu e que após a retirada da botija, este local que antes eles achavam que era mal assombrado, Minha Cara Manu deixou os mal-assombros de lado. E com isso a lenda vem se propagando de geração para geração. E hoje fico feliz porque essa perpetuação continua. É verdade. Porque está a equipe do Resenhas do Rio Grande do Norte, que vai ser não só de Poço Branco, mas de todo o estado, a lenda da Pedra da Mina. É verdade, e é engraçado, vários mistérios, né, circulam, envolvem essa questão das botijas de ouro. Lá em Senador Georgino Avelino, a gente também pôde conferir uma história de um pote, de uma mina de ouro também mal assombrado, aqui em Poço Branco também, e sempre tem uma questão relacionada à assombração ou sacrifício, né? Isso É verdade. Essa questão espiritual, né, ela é muito forte ainda, né? As lendas e as histórias sobre as minas têm esse cunho de espiritualidade elevada. E os antigos acreditavam plenamente nessa história. Dizem que os senhores de engenho, evidentemente na época não existia banco de poupança, eles colocavam suas rendas, seus dinheiros em potes e enterravam em determinado lugar e firmavam um compromisso espiritual para que alguém no futuro encontrasse, ou enriquece de vez, tinha que subir do lugar, ou era sacrificado alguém da família. E é isso que nós acreditamos. História viva na memória dos mais antigos. A lenda da mina é relembrada sempre por pessoas como Dona Francisca, que inclusive quando criança morou nas margens do rio, próximo à pedra. Desde criança, a senhora escutou muito a história desse garoto. Todo o tempo eu escutei. Agora, história e lenda. Ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe se é verdade. Porque verdade foi, mas muitas coisas que contam, né? A gente não sabe, são as lendas, a gente não sabe se são verdadeiras, mas são parecidas. Sempre meu pai ia para lá, mas era longe ainda, porque tem enterrado tudo de lama, isso aqui ninguém sabe nem a quantidade de lama que tem. Aí meu pai ia para lá, eu gostava de ver, mas a pedra a gente só via se as mãozinhas, a gente só via se a gente arrodeasse. Arrodeasse a pedra, que é lá do outro lado. Do outro lado. A senhora chegou a ver? E as mãos, quem foi da minha época, todo mundo viu. Mas todo mundo viu as mãos. E as pessoas conseguiam visualizar essas mãos. Essas mãos bem Hoje não mais, porque, não, né, mas se o já rio, cobriu. Se o rio baixar as águas, como uma vez ele baixou, o povo viu, já a mãozinha só manchada do lodo. Mas no lugar do sangue estava a mancha. Então era de fato mal assombrado. Mal assombrado demais. Agora depois que houve uns escavaram por ali, veio um pessoal de fora, uns caçadores de mina, e o povo acha que eles arrancaram, porque tinha a vela, tinha tudo, e tinha o escavado. E até hoje não tem mais mal assombrado. A senhora nunca foi lá tentar achar uma moedinha, não? Deus me livre, eu tenho medo, que eu não quero... Convido a quem estiver nos vendo nesse momento que visite Poço Branco. É uma cidade bela, planejada, inclusive é uma cidade que está a 80 metros acima do nível do mar, um clima perfeito. E este local, aqui foi onde começou a história de Poço Branco, que está lá onde vocês viram hoje, situada lá no Planalto, que nós chamamos carinhosamente a Rainha do Mato Grande, Poço Branco. Agora só vem aqui quem tem coragem, tá? Muito bem, só vim aqui neste local quem tem coragem. Você tem como coragem? Manu, pessoa, e eu tive coragem, já vi Mais várias ou menos, vezes. gente. Ele tava com medo de ir lá perto da pedra. Eu tava por dentro de lá, ainda tenho receio, porque essas coisas espirituais ninguém brinca, Cleide. E aí, o que você acha, hein? Será que é lenda ou a história realmente aconteceu? Mas
Continue aí, hein? Depois do intervalo tem artesanato em madeira, tem Simplifique com Flávio Rezende, tem cultura afro, diretamente da comunidade quilombola do Acauã. A gente volta rapidinho.